Salve peixeiros com muita honra! Este é um vídeo excepcionalmente feito para falar sobre uma das figuras mais controversas da história recente do alvinegro praiano. Um protagonista, por bem e por mal, da fase nefasta que o clube se encontra nos últimos 2 anos. Jefferson Soteldo. O atacante venezuelano de 27 anos foi transferido para o Fluminense em junho deste ano por vontade própria, demonstrando mais de uma vez seu nível de comprometimento com o clube que mais o projetou em sua carreira. E de acordo com os setoristas mais próximos do CT Pelé, que flagraram membros do elenco manifestando alívio por sua saída, espera-se que seja a última. A história de Soteldo no Santos começou no início de 2019, quando, indicado por Jorge Sampaoli, foi contratado junto ao Huachipato do Chile por 13 milhões de reais, na época, por 50% de seus direitos econômicos. Sua primeira passagem pela Vila Belmiro, sem dúvida, foi a mais promissora, em que atuou em 51 jogos, produziu 8 assistências e converteu 12 gols. Seus dribles pela ponta esquerda, aliados à baixa estatura que ajudaram o Peixe na campanha do vice-campeonato brasileiro daquele ano, fizeram ele cair no gosto popular do torcedor santista. Em 2020, Sampaoli se transfere para o Atlético Mineiro, que leva junto o Everson e Eduardo Sacha, tirando proveito das pendências do clube com esses atletas na justiça. Soteldo, também sondado a seguir o mesmo caminho, toma a decisão contrária e renova com o Peixe por mais 2 anos, o que eleva ainda mais a moral dele e do clube. Contudo, aos poucos começa a cair de produção, mesmo que tenha alcançado maior visibilidade com a campanha que conduziu o Santos à final da Libertadores. Se no ano anterior já se fazia notar seus constantes atrasos nos treinamentos ou em apresentações pré-jogo, atenuados pelo seu bom desempenho em campo, bem como o número de suspensões por cartões, que foram 4 em 2019, no ano seguinte, sob o comando de Cuca, ficou-se ainda mais evidente nas suas 46 aparições, com 7 assistências e 9 gols. As convocações para a seleção venezuelana também influenciavam. Em 2021, sob nova presidência, o Huachipato, seu clube anterior, aciona o Santos na FIFA com transfer ban, por valores não repassados de sua contratação. E após uma pífia campanha no estadual, onde o Santos chegou a lutar para não cair na Série A2, com o Soteldo já ausente na maioria dos jogos por lesões, o baixinho encerra sua primeira passagem pelo clube em abril, ao ser vendido ao Toronto FC. O acordo com o clube canadense permite ao alvinegro praiano se livrar da dívida com a equipe chilena. Sua passagem na MLS não deixa muitas saudades, e no ano seguinte se transfere para o futebol mexicano. No Tigres de Nueva León, Soteldo coleciona atritos com a diretoria devido a atos de indisciplina. Em abril de 2022, após defender a seleção do seu país pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador faltou aos treinamentos. 2 meses depois, falta ao treino novamente sem dar explicações e ainda publica um vídeo nas redes sociais onde demonstrava habilidade como DJ, dançando e cantando enquanto celebrava o aniversário. Em resposta, a diretoria lhe aplica uma multa disciplinar. E é diante dessas ocorrências que a diretoria do Tigres, em apenas 6 meses, já tinha interesse em se livrar do baixinho com contrato até dezembro de 2025. Esse livramento para os mexicanos se tornou possível quando, simultaneamente, abaixo da linha do Equador, o Santos sofria pelo 2º ano consecutivo as consequências de uma aparente austeridade insana, patrocinada pelo então mandatário, que se refletia nas campanhas de sobrevivência contra rebaixamento em tudo que disputava. Para tentar mudar esse martírio, virou senso comum em que o time precisava de um nome de peso, e Soteldo reingressa ao Santos pela 2ª vez, agora inicialmente por empréstimo, com direito a uma calorosa recepção da torcida no aeroporto de Cumbica. O carinho conquistado pela passagem anterior não foi bem correspondido dentro de campo. Na partida contra o Atlético Mineiro, sofre uma dura falta do zagueiro Gemerson, que inicia seu histórico de lesões crônicas na coxa. Resultado: nos 17 jogos desde seu retorno em 2022, o baixinho participou de apenas 7 e volta somente no ano seguinte, onde os desfalques se tornaram mais frequentes. O início de 2023, na pré-temporada realizada em Atibaia, já aparecem sinais do típico comportamento de Soteldo e de outros atletas do elenco que comprometeriam a trágica temporada que viria, com relatos de atraso na apresentação que foram desconsiderados pelo novo treinador Odair Helma. Somados os desfalques pelas lesões ou por suspensão por cartões, suas 22 aparições no ano em que produziu apenas 6 assistências e 1 gol acentuaram seu declínio de desempenho, marcado mais por polêmicas dentro e fora de campo. Após a demissão de Odair Helma e o início de um campeonato brasileiro perturbador, o ambiente no clube vira um barril de pólvora. Enquanto torcedores enquadravam Lucas Pires e Natan, convidados para a festa de aniversário do ex-menino da Vila Rodrigo, Soteldo mais uma vez chegava atrasado no treino. Mas ao contrário do que ocorreu com os 2 primeiros, nenhum torcedor cobrou o baixinho por esse mais um ato de indisciplina. Essa tarefa coube ao novo treinador Paulo Turra, que tinha acabado de assumir e tentou impor um comprometimento através de linha dura, afastando os 3 atletas.
Soteldo, por sua vez, promove uma queda de braço com Turra, demonstrando sua insatisfação nas redes sociais. E a falta de evolução da equipe sob o comando do jovem treinador gaúcho pesam a favor pela reintegração do baixinho. Turra não durou mais que 7 jogos, e assim a moral do ponteiro perante a torcida e a diretoria sobreviveu, a ponto de ter seu vínculo comprado em definitivo junto ao Tigres, desta vez estendido para 2027. De volta e sob novo treinador, Soteldo apronta mais uma vez em setembro. Sua expulsão suspeita contra o América Mineiro lhe rende uma multa e uma suspensão pelo STJD que lhe causou sua ausência na vexatória goleada sofrida ante o Internacional por 7-1. Sua partida mais notória em 2023 foi na vitória por goleada contra o Vasco, onde marcou seu único gol na temporada e provocou a ira do time adversário ao fazer malabarismo com os 2 pés em cima da bola. Mesmo entre desfalques e lesões e em meio a uma equipe fraca tática e psicologicamente, Soteldo ainda era referência. O que não impediu uma tragédia que parecia impensável, com o Santos rebaixado pela primeira vez na sua história e precisando fazer um único ponto em seus 3 últimos jogos. Em 2024, o baixinho venezuelano não aceita reduzir seu salário para jogar a Série B e pede para ser emprestado, na qual é atendido ao se transferir para o Grêmio de Renato Gaúcho. Por lá executa o mesmo repertório feito no CTR Pelé. Atrasos em treinos e punição por indisciplina, mas tal como acontecia no Santos, no tricolor gaúcho suas estripuleiras eram bancadas por pelo menos alguém no clube. O próprio Renato, que chegou a pedir a sua contratação em definitivo, vontade não correspondida pela diretoria gremista por considerar o valor da opção de compra muito alto. Com o Santos de volta à Série A, Soteldo é reintegrado ao elenco. Só que, ao contrário das 2 primeiras passagens, seu regresso não é mais unanimidade no clube. A mesma torcida que há 3 anos chegou a fazer aeropeixe comemorando sua volta, agora chega a emitir um comunicado manifestando-se contra seu retorno, juntamente com outros nomes que, seja pela indisciplina extracampo ou por omissão dentro dele, teriam contribuído de alguma forma pelo rebaixamento de 2023. Para piorar ainda mais, o novo treinador Pedro Caixinha, em menos de um mês, demonstra insatisfação com o venezuelano, chegando a criticá-lo publicamente e classificando-o como indisciplinado taticamente. Talvez ciente disso, e com a vinda de um ídolo com mais história no clube do que a dele, que Soteldo ensaia uma tentativa de reconquistar o prestígio perdido, mas que terminou abreviada por sua lesão crônica na coxa. Na partida contra o Fluminense, no início do Brasileirão, Caixinha arrisca colocá-lo sem condições ideais de jogo no segundo tempo. 30 minutos depois, o atacante sente novamente a lesão e o treinador português, com a moral já desgastada por mais uma derrota, é demitido no dia seguinte. 3 meses depois, no clássico ante o Corinthians, Soteldo acumula sua 3ª lesão no ano e sem previsão de retorno. Curiosamente, mesmo em recuperação, é convocado pela seleção venezuelana pelas eliminatórias da Copa de 2026, quando chegou a atuar meio período na derrota para o Uruguai. Quando volta, é concretizada sua contratação pelo Fluminense, demonstrando seu desejo de voltar a trabalhar com Renato Gaúcho, com o claro intuito de ganhar visibilidade na Copa de Clubes da FIFA. Algo que de início já vai precisar de um tempo, dado o fato de que ele se reapresentou ao novo clube já lesionado. Mas enfim, esse problema já não é mais do Santos. Pelo acordo, o Peixe negociou 50% dos direitos econômicos de Soteldo com o tricolor carioca por 30 milhões de reais. Em caso de revenda, os outros 50% serão divididos igualmente com o Tigres do México. E assim, termina até aqui sua trajetória no alvinegro praiano, que começou como um caso de paixão avassaladora, que aos poucos se desgastou ao ponto de um divórcio mais do que esperado, pelo menos por parte do elenco peixeiro, indicando que sua presença não fará mais falta. Mas se você chegou até aqui e discorda, deixe sua opinião ou mais uma curtida como uma forma de apoio a este canal com o objetivo de desenvolver conteúdos mais que 100% santista. Santos sempre Santos, valeu!